Na Batalha da Normandia, em junho de 1944, a Alemanha falhou de forma catastrófica em conter a invasão anglo-americana. Enquanto os aliados sofreram cerca de 10.000 baixas nos ataques às praias francesas, os alemães perderam uma oportunidade única de frustrar a abertura de uma nova frente de batalha. Com isso, em pouco tempo, a França foi libertada do domínio alemão, enquanto o Terceiro Reich, já sob forte pressão dos soviéticos no leste e carente de recursos essenciais, enfrentava uma situação cada vez mais sombria. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. Antes do ataque às praias da Normandia, os marechais de campo Erwin Rommel e Gerd von Rundstedt divergiam sobre como se preparar para a iminente invasão aliada. Rommel queria posicionar as divisões Panzer próximas à costa, para impedir o desembarque assim que ele ocorresse. Já Rundstedt acreditava que a melhor estratégia era manter as divisões no interior, onde poderiam conter o avanço aliado de uma só vez. A decisão coube a Hitler, que, como de costume, optou por uma solução impraticável. Rommel recebeu o controle operacional de apenas 3 divisões Panzer. Destas, apenas a 21ª estava próxima à costa da Normandia. As outras 2, a 2ª e a 116ª, estavam ao norte do rio Sena. Outras 3 divisões, a 12ª Divisão SS das Reich, a 17ª SS Panzer Grenadier e a Panzer Lehr, ficaram sob o controle do grupo Panzer West do general von Schweppenburg. Agora, elas estavam sob o controle operacional direto do quartel-general supremo da Wehrmacht e não poderiam ser movidas sem a permissão expressa de Hitler. Enquanto o Führer dormia, o dia D começava. Mas ele não era o único líder indisponível. Rommel também havia deixado seus homens para ir comemorar o aniversário de sua esposa, o que criou um sério problema quando o general Erich Marx tentou mover a 21ª Divisão Panzer em direção às praias para enfrentar os aliados. Como a divisão estava sob o comando de Rommel, a autorização para o deslocamento era necessária. Com o marechal ausente, Marx precisou se comunicar com o chefe do Estado-Maior, o coronel Hans Speidel, em uma série de interações por rádio, antes de finalmente conseguir a permissão para mover a 21ª Divisão. Quando a permissão finalmente foi concedida, o período da manhã já havia passado e os homens de Marx desperdiçaram um tempo valioso. Além disso, sofreram pesadas baixas de soldados e equipamentos, enquanto suas formações de tanques avançavam, sob constantes ataques aéreos aliados. Eles eram a única força blindada alemã pronta para lançar um contra-ataque durante os desembarques do dia D, e seus esforços foram cruciais para impedir que os britânicos alcançassem Cannes durante o ataque inicial. Reconstituída em junho de 1943, a 21ª Divisão Panzer estava na Normandia desde então, servindo como guarnição até a fatídica invasão aliada de 6 de junho de 1944. Se Rommel tivesse conseguido implementar sua estratégia, com as divisões Panzer posicionadas perto das áreas de desembarque das praias, o desfecho da invasão poderia ter sido bem diferente. O plano de engano dos aliados, conhecido como Operação Fortitude, conseguiu convencer o alto comando alemão e o próprio Hitler de que a Normandia era apenas uma distração. Para o líder alemão, o verdadeiro desembarque ocorreria mais tarde, na região de Pas-de-Calais. Por isso, o 15º Exército, sob o comando do general Hans von Salmuth, foi mantido naquela área. O sucesso da Operação Fortitude foi tão grande que muitas unidades alemãs ficaram longe do campo de batalha na Normandia até julho. Mesmo entre os soldados e comandantes na linha de frente durante o dia D, o entendimento da situação era extremamente confuso. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e as reações, quando surgiam, geralmente eram mal coordenadas. As unidades alemãs, de modo geral, tinham capacidade combativa limitada, já que as principais forças do Terceiro Reich estavam empenhadas em outras frentes. Aqueles que lutavam na Normandia eram uma mistura de soldados remanescentes da Wehrmacht e da Waffen-SS, alguns experientes e bem treinados, outros mal armados e despreparados.
As divisões costeiras estáticas, em maior número, eram muito menos eficientes e contavam com contingentes dos Osttruppen, recrutas ou voluntários da União Soviética e de outros territórios ocupados pela Alemanha. Muitos desses soldados, antigos prisioneiros de guerra soviéticos, eram geralmente vistos como de pouco valor combativo. Já as divisões de campo do exército e as divisões de paraquedistas da Luftwaffe eram muito mais experientes, bem equipadas e com moral elevado, formadas por oficiais e suboficiais veteranos das campanhas no leste. Cinco divisões de infantaria comandavam as defesas costeiras nas áreas atacadas pelos aliados. A 243ª e 709ª divisões estáticas estavam posicionadas na península de Cotentin, com a 709ª de frente para Utah. A 91ª Divisão de Infantaria Luftland, reforçada pelo experiente 6º Regimento de Paraquedistas, foi transferida para a região em maio, com o objetivo de fortalecer as defesas. O comandante da 91ª, Tenente-General Wilhelm Faley, foi o primeiro general alemão a morrer em combate durante os desembarques na Normandia. No dia D, o carro de Faley foi emboscado e, após ser atingido por diversos disparos, colidiu contra uma parede. A 352ª Divisão de Infantaria, uma formação de campo veterana e bem treinada, havia chegado recentemente à Normandia sem ser detectada pela inteligência aliada. Ela se opôs aos desembarques americanos em Omaha, com consequências devastadoras. No setor britânico e canadense, as praias de Gold, Juno e Sword eram defendidas pela 716ª Divisão Estática, comandada pelo general Wilhelm Richter. Reforçada no final de 1943 com oficiais e suboficiais experientes, essa formação também ofereceu forte resistência aos invasores. Antes mesmo da invasão, a confusão e os mal-entendidos já estavam presentes. Os alemães não acreditavam que os aliados conseguiriam realizar um desembarque em grande escala sem capturar um porto. No entanto, graças à engenhosidade aliada, esse problema foi resolvido. Os portos flutuantes Mulberry foram implantados em Gold Beach, sendo usados por 10 meses após o dia D. Durante esse período, mais de 2 milhões de homens, 4 milhões de toneladas de suprimentos e meio milhão de veículos foram desembarcados antes da desativação total dessas estruturas. A descrença na possibilidade de uma invasão em larga escala e a demora em mobilizar as forças de elite alemãs resultaram em consequências desastrosas. Essas tropas só foram enviadas para a Normandia tardiamente, nos dias que se seguiram ao desembarque aliado, e estavam sempre acompanhadas pelos constantes ataques aéreos. As primeiras unidades direcionadas para o contra-ataque foram a poderosa 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend e a elite Panzerlehr. A 2ª Divisão Panzer também foi deslocada às pressas do sul da França, mas enfrentou grandes atrasos devido a sabotagens e aos temidos ataques da aviação aliada. Outras unidades seguiram o mesmo caminho, como a 17ª Divisão SS Panzergrenadier, que chegou a Carentan no dia 11 de junho, e a Divisão das Reich, que entrou na batalha no dia 18. Ao longo de junho, o general Bernard Montgomery fez várias tentativas de cercar Caen. Todas falharam diante da feroz resistência alemã. A 21ª Divisão Panzer e as recém-chegadas 346ª e 711ª Divisões de Infantaria bloquearam o avanço da 51ª Divisão Highland a leste da cidade, embora com grandes perdas. A oeste de Caen, a 50ª Divisão foi impedida de avançar para o sul de Bayeux em direção a Tilly-sur-Seulles. Em resposta, os britânicos tentaram flanquear a Divisão Panzerlehr, comandada pelo general Fritz Bayerlein, com a 7ª Divisão blindada, avançando em direção a Villers-Bocage em 12 de junho. Inicialmente, os britânicos foram interrompidos pelos tanques Tiger, do 101º Batalhão de Tanques Pesados SS, mais notavelmente pelo veículo comandado pelo célebre SS Obersturmführer Michael Wittmann. Em 13 de junho, Wittmann sozinho destruiu 11 tanques britânicos e 13 outros veículos blindados. Além disso, a Panzerlehr e a 2ª Divisão Panzer, que também estavam no teatro de operações, forçaram uma retirada geral das forças britânicas. A batalha mal sucedida em Villers-Bocage foi a última chance que os britânicos tiveram de flanquear Caen rapidamente.
os alemães conseguiram fechar as brechas em suas linhas antes que o acúmulo de forças aliadas se tornasse avassalador. O terreno defensável lhes deu uma vantagem significativa, assim como a superioridade em armamento. No entanto, as forças de Hitler já não tinham resposta para o enorme poder de fogo aliado. Ataques aéreos, artilharia e bombardeios navais desgastaram inexoravelmente as formações alemãs, que já estavam extremamente debilitadas. No entanto, ao contrário dos britânicos ou americanos, as unidades da Wehrmacht e Waffen-SS conseguiam manter uma certa capacidade de combate, mesmo após sofrerem grandes baixas. Muitas dessas tropas tinham vasta experiência no fronte oriental, acostumadas a operar em grupos de batalha improvisados, formados conforme a necessidade. Destacavam-se em contra-ataques locais, recapturando rapidamente vilarejos e terrenos tomados pelo inimigo. Isso permitia que pequenos grupos de soldados bloqueassem repetidamente formações aliadas muito maiores. Contudo, enquanto resistiam com sucesso a ataques contínuos, os alemães perdiam muitos homens e tanques valiosos, recursos que não podiam ser repostos. A total incapacidade dos alemães em repor suas perdas foi um fator decisivo para o fracasso em resistir à invasão do dia D. Além de todo o planejamento, superioridade material e numérica dos aliados, era praticamente impossível para a Alemanha, naquela fase da guerra, defender 3.200 quilômetros de praias, com apenas algumas divisões Panzer, muitas vezes mal equipadas e distantes dos locais de desembarque. Enquanto isso, os aliados concentraram todas as suas tropas em uma única área de ataque, utilizando forças terrestres, navais e aéreas contra um inimigo que já não dispunha de poder aéreo ou naval para reagir. A grande verdade é que a incerteza sobre o local exato do desembarque não foi tão decisiva quanto muitos acreditam, nem mesmo o tempo precioso perdido pelos alemães, enquanto ainda tinham a chance de desferir um golpe mortal contra as forças de desembarque. Cedo ou tarde, o imenso poderio material aliado, reunido para aquela batalha, definiria o desfecho final, empurrando as forças de Hitler de volta às fronteiras da própria Alemanha. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.